Na última segunda-feira, Daniel Alves completou exatos 3 meses da estreia pelo São Paulo, em uma vitória contra o Ceará no Morumbi, conquistado com gol do próprio lateral. Em sua conta no Instagram, o camisa 10 do São Paulo publicou um texto comemorando a data e prometendo que não decepcionará os torcedores do São Paulo. Uma grande equipe é aquela que confia no seu plano, é aquela que não teme a falha e é aquela que aceita o processo e paga o preço para conseguir escrever um novo capítulo nessa grande história. Somente aqueles que sentem as cores sabem que tudo isto é mais do que um jogo, sabe que é mais do que ganhar ou perder. Sem demagogia, somente juntos podemos construir isto. Hoje completo 3 meses aqui e não decepcionarei aqueles que apostarem em mim, escreveu o jogador. Daniel Alves ainda disse que todo sacrifício valerá a pena e brincou com a agitação do futebol brasileiro. Não sei quanto durará esse sonho aqui, mas confie que vai valer a pena todo sacrifício. Tinha esquecido como é tão intenso por aqui. Só lembre que eu sou nordestino cabra da peste, mais danado que Tieto do Agreste, completou o lateral. Lisieiro mostrou mais uma vez o porquê a torcida clama tanto pela sua titularidade. No último sábado, o segundo volante entrou na vaga de Jusilei e mudou completamente o meio-campo do São Paulo, dando mais dinâmica à equipe sem perder o poder defensivo. Justamente por isso, sua presença entre os 11 iniciais no próximo domingo contra o Ceará é bastante provável. Mas apesar da boa atuação de Lisieiro no clássico em plena Vila, Diniz adotou um tom moderado ao comentar sobre o jogador, apostando em Jusilei como primeiro homem no meio-campo. O comandante São Paulino foi bastante sucinto quando questionado sobre as melhorias que a cria de Cotia proporcionou ao time. Aí você tem que perguntar para a mãe de Ná. Eu não tenho como responder isto daí porque o Lisieiro não começou como titular. A história segue só uma e a história desse jogo foi escrita assim. Ele não começou, entrou depois e o time melhorou. Não só pela entrada do Lisieiro ajudou, mas o Tietê também recuou, dá mais ritmo ao jogo. O time mudou a postura também. A solução no futebol nunca é tão simples, nunca é um fato só, mas sim uma cadeia de fatores, disse Diniz. Caso o treinador de São Paulo opte por manter Lisieiro como titular, Tietê, que hoje exerce a função de segundo volante, seria recuado para a cabeça de área. Substituto natural de Jusilei, Luan, seria outra alternativa, mas dificilmente Diniz irá sacar o jogador que treinou nos tempos de Audax. O São Paulo teve 2 representantes na seleção brasileira no título da Copa do Mundo Sub-17, conquistado no último domingo em vitória de virada sobre o México. Trata-se de Patrick e Thales. Nascido em 2003, Patrick, aos 16 anos, era um dos mais jovens do elenco, convocado pelo técnico Guilherme Dalla Deia. Mesmo assim, ele foi titular absoluto na lateral esquerda e foi fundamental nas quartas de final. Diante da Itália, Patrick abriu o caminho para a vitória do Brasil por 2-0. O lateral foi lançado na ponta esquerda, invadiu a área e chutou para pegar o goleiro desprevenido. No São Paulo, desde 2016, Patrick foi campeão da Gothia Cup e da Place Cup pelo Sub-15 e do Campeonato Paulista e do torneio Brasil-Japão Sub-15 em 2018. O seu contrato com o São Paulo vai até 31 de maio de 2023. Thales, o meio-campista, é um dos jogadores com mais tempo no elenco Sub-17 do São Paulo. Nascido em agosto de 2002, ele chegou ao São Paulo com 11 anos e já tem mais de 100 partidas com a camisa do clube. Em alta no São Paulo, durante a temporada, ele chegou à seleção como titular no Mundial, mas perdeu espaço e viu o restante da competição no banco de reservas. A conquista do Mundial para Thales, porém, foi reviravolta de um momento complicado vivido no começo do ano. O meia foi cortado da lista do sul-americano disputado em março por uma lesão e se viu mais distante de uma vaga na Copa do Mundo. Assim como Patrick, Thales tem contrato com São Paulo até 31 de maio de 2023. Ambos devem reforçar o São Paulo na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, na final do Campeonato Paulista Sub-17 diante do Palmeiras.